Oi, pessoal. Esse vídeo é sobre juros simples e juros compostos, a resolução de 10 exercícios. Vou começar aí mostrando as fórmulas que serão utilizadas. Fórmulas para juros simples. Então, a primeira fórmula é a fórmula dos juros, que é juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Nós precisamos atentar para que se a taxa estiver ao mês, então o tempo deve ser um tempo relativo aos meses. Se a taxa estiver ao ano, então o tempo deve ser relativo ao período em anos. Caso a taxa esteja em meses e o tempo em anos, então você precisa transformar, tá? Modificar aí a unidade de medida para que as duas unidades de medidas casem. E aí sim a gente possa fazer a conta. Depois vem a fórmula do montante de juros simples, que é capital mais juros. Aí embaixo nós temos aqui, ó, que como juros é igual a essa fórmula aqui, capital vezes taxas vezes tempo, nós podemos colocar o capital em evidência. Então, colocando aqui o capital em evidência, nós temos que montante é igual capital vezes, aí abre parênteses, 1 mais taxa vezes período, vezes tempo, tá? Fórmula de juros compostos, fórmula do montante, capital vezes 1 mais I, que é a taxa, elevado ao T, que é o tempo, o período. Mesma coisa, tá? A taxa e o tempo precisam ter unidades de medida casando. Então, se a taxa estiver ao mês, o tempo precisa estar em meses também. Considere também, montante é igual a capital mais juros e juros é igual a montante menos capital. É importante lembrar, mais uma vez, que o regime de juros compostos é utilizado na maioria das transações comerciais e aplicações financeiras, tá? Então, esse aqui é o mais utilizado. Exercício 1. Com o avanço da tecnologia, os aparelhos estão cada dia mais modernos e, consequentemente, mais caros. Um consumidor deseja adquirir uma televisão com tecnologia de última geração. Enquanto aguarda o preço da televisão baixar, ele aplica o capital disponível de 3.000 a juros simples, de 0,8% ao mês, em uma instituição financeira por um período de 18 meses. O montante ao final desse período é igual a. Bom, como aí trata-se de juros simples, então vou colocar aqui, ó, juros simples. Nós vamos primeiro colher os dados, né? Então, aqui, ó, eu tenho o capital, 3.000 reais. Depois, nós temos a taxa. Então, o izinho, 0,8%. O número tá apresentado em porcento, precisa tirar o símbolo. Então, o jeito de tirar esse símbolo é trocar ele por uma divisão por cento. Ele significa porcento, significa divida por 100. E 0,8 dividido por 100 dá 0,008. Então, eu coloquei a taxa em número. E depois aqui o período, então, o tempo, 18 meses. É importante que o período e a taxa estejam com a mesma unidade de medida, com a unidade de medida casando, na verdade, né? Aqui é ao mês e aqui são 18 meses, então tá ok. Para calcular o montante, que é a pergunta aqui, ó, qual o montante? Nós vamos utilizar a fórmula capital vezes 1 mais I, que é a taxa, vezes o tempo, que é o período. Então, 3.000 vezes 1 mais o I 0,008 e o período 18 meses. O montante é igual. Primeiro, a gente tem que resolver o parênteses. Dentro do parênteses tem uma soma e uma multiplicação. Faz primeiro a multiplicação, vai dar 0,144. Depois faz a soma, aqui vai dar 1,144. E, por fim, faz a multiplicação. 3.000 vezes 1,144, que vai dar 3.432. Então, é a resposta D. É isso. Questão 2. Uma empresa de cartões de crédito opera com juros compostos de 6% ao mês.
um usuário dessa empresa contraiu uma dívida de R$ 2.000 e durante 6 meses não pôde efetuar o pagamento. Ao procurar a empresa para renegociar a dívida, a empresa propôs que seja quitada em uma única parcela com juros simples de 5% ao mês, referentes aos 6 meses de atraso. Aceita a proposta, o total de juros pagos e o desconto obtido em reais são respectivamente iguais a... Bom, nesse caso aqui, ele iria pagar com juros compostos, mas não conseguiu pagar, foi lá e renegociou e acabaram dando um desconto, então ele pagou menos, tá? Tanto que a pergunta é o total de juros pagos e o desconto obtido. Então, para descobrir o total de juros pagos, é só a gente calcular os juros em cima de R$ 2.000, contando 5% ao mês durante 6 meses a juros simples. Porém, ele quer saber também o desconto obtido. Então, eu preciso descobrir quanto que ele teria pago nesse primeiro sistema de juros compostos. Então, eu vou calcular primeiro para juros compostos, que é o quanto ele pagaria. Os dados que eu tenho aqui são capital, 2.000. Vou colocar aqui, ó, capital, 2.000. Taxa, 6% ao mês. 6%. Transforma esse porcento em número, vai dar 0,06. E período, seriam 6 meses. Para calcular o montante da dívida, nós devemos usar a fórmula capital vezes 1 mais taxa elevada a período. Montante é igual a 2.000 vezes 1 mais o I, que é a taxa 0,06, elevado ao T, que é o período, tempo, 6 meses. Montante é igual a 2.000 vezes 1,06 elevado à sexta potência. Então, eu resolvi aqui a soma. Aí, esse dado aqui, ó, é justamente o valor da potência. Então, vai ficar M é igual a 2.000 vezes 1,4185. Então, o montante a juros compostos seria 2.837. É isso daqui que ele deveria pagar, tá? Mas aí ele não pagou, foi lá e renegociou. A renegociação foi a juros simples. Bom, aí os dados são parecidos, o que muda é a taxa. Então, a taxa passa a ser de 5% ao mês. Então, ao invés de usar I igual a 0,06, eu vou usar I igual a 0,05. Vou colocar aqui do lado, ó. No caso, então, de juros simples, o que mudou foi a taxa, que é 0,05 ao mês, tá? A fórmula do montante do juro simples é capital vezes, abre parênteses, 1 mais I vezes T. Substituindo aqui, montante é igual a 2.000, que é o capital, vezes 1 mais a taxa, então essa nova taxa é 0,05, vezes o período aqui, que é 6. Primeiro, a gente resolve o parênteses, dentro do parênteses tem uma multiplicação e uma soma. Primeiro, faz a soma. 0,05 vezes 6 vai dar 0,3. Então, 1 mais 0,3 dá 1,3. Aí, efetuando aqui a multiplicação, 2.000 vezes 1,3 dá 2.600. Então, foi isso daqui que ele pagou realmente. Então, ele deveria pagar 2.837, foi lá, fez um acordo, pagou 2.600. A pergunta é, aceita a proposta o total de juros? Então, tem uma ordem, tá? Primeiro, o total de juros pagos. Se ele ia pagar 2.000 e pagou 2.600, então o total é 600. Ou é a letra A, ou é a letra B, ou é a letra C. Aí a pergunta é, qual foi o desconto obtido? Então, ao invés de pagar 2.837, ele pagou 2.600. A diferença, 237. Então, a resposta correta aqui, ó, é a letra C. É isso. Exercício 3. Uma cooperativa de microcrédito cobra juros simples de 1,5% ao mês. Um comerciante ambulante, para repor suas mercadorias, tomou emprestado R$ 1.000 a ser pago após 4 meses. Na data do vencimento do empréstimo, não tendo dinheiro para quitá-lo integralmente,
pagou a metade do valor devido e renegociou o restante a ser pago novamente após 4 meses, porém com juros simples de 2% ao mês. Na nova data de vencimento, o valor a ser pago será. Bom, então aqui a gente tem a seguinte situação. Para começar, ele pegou R$1.000, então esse aqui é o capital. Então, o primeiro passo, colher os dados. E negociou uma taxa de 1,5% ao mês. Então, primeira coisa, vamos transformar esse porcento em número, né? O símbolo aqui, ó, vai ficar 0,015 ao mês, por um período de 4 meses. Bom, o montante a ser pago, aqui como é juros simples, tá vendo aqui, ó, um microcrédito cobra, uma cooperativa de microcrédito cobra juros simples. Então, a fórmula é capital vezes, abre parênteses, 1 mais taxa vezes tempo. Montante é igual, o capital é 1.000, a taxa é 0,015 e o período são 4 meses. Resolvendo dentro do parênteses, a multiplicação vai dar 0,06, somando com 1,06. Resolvendo a multiplicação, vai dar 1.060. Só que chegou nesse dia, ele só pagou a metade. Ou seja, ele pagou R$530. E ficou devendo a outra metade, os outros 530. Aí, esses outros 530, ele vai pagar daqui 4 meses, só que com taxa de 2% ao mês. Então, vamos mudar aqui a situação, tá? Agora, nós temos um capital de 530, que é a nova dívida, um período de 4 meses e uma taxa de 2% ao mês. 2% vai dar 0,02. Então, o novo montante, que é capital vezes, abre parênteses, 1 mais taxa vezes tempo, vai ser 530 de capital, a taxa 0,02 e o período 4 meses. Multiplicando aqui, vai dar 0,08, com 1,08. E aí, precisa multiplicar pelo capital, que são esses 530 que ele estava devendo. Então, o montante dessa nova dívida, 572,40. Aí, é a resposta D. É isso. Exercício 4. Para custear seus estudos em um curso de culinária, um aluno conseguiu um empréstimo no valor de R$1.000, pelo qual pagará, após 4 meses, uma única parcela de 1.280. Portanto, a taxa anual de juros simples desse empréstimo é D. Bom, nesse caso aqui desse exercício, nós temos aqui o capital, isso foi dado, e nós temos o montante, o valor que ele vai pagar e o período. O que ele quer saber é a taxa, tá? Bom, como o período aqui tá em meses, quando a gente descobrir essa taxa, nós vamos descobrir a taxa ao mês. Só que ele quer saber anual, então nós vamos multiplicar por 12, tá? Então, primeira coisa, colher os dados. Então, eu tenho montante igual a 1.280, capital igual a 1.000, o período, o tempo, 4 meses. Então, o que eu quero saber é a taxa. A fórmula é montante é igual capital vezes, abre parênteses, 1 mais taxa vezes tempo. O montante é 1.280, o capital 1.000. Aí, aqui eu também tenho o período, que é o tempo, de 4 meses. Agora, como eu quero saber a taxa, o izinho aqui, ó, eu preciso deixar esse izinho sozinho. Então, eu vou tirando quem tá mais distante primeiro. Pego o 1.000, que tá multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 1 mais i vezes 4. 1.280 dividido por 1.000 vai dar 1,28. 1,28 é igual a 1 mais
4 vezes I, 4I. Pega esse 1 aqui que tá somando, passa subtraindo. Então, 1,28 menos 1 é igual a 4i. 1,28 menos 1 dá 0,28. Aí, agora, para finalmente o i, que é a taxa, ficar sozinho, pega esse 4 que está multiplicando e passa dividindo. 0,28 dividido por 4. Bom, dessa forma, 0,28 dividido por 4 vai dar 0,07. Essa é a taxa. Se eu quiser saber em porcentagem, é só multiplicar por 100, que é deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Então, vai dar 7% ao mês, tá? Agora, o exercício pede esse juros anual. Então, o que eu tenho que fazer? 7% ao mês multiplica por 12, para eu saber quanto é ao ano. Então, 7 vezes 12 vai dar 84% ao ano, que é a resposta A. É isso. Exercício 5. Um capital foi aplicado a juros simples durante 2 anos a uma taxa mensal de 2,875%. Se esse mesmo capital tivesse sido aplicado a juros compostos pelo mesmo período, a taxa anual para obter o mesmo rendimento deveria ser de. Bom, então aqui nós temos um sistema de comparação, né? Eu vou começar com esses dados aqui do juros simples, tá vendo? Ó, período de 2 anos, taxa mensal de 2,75%. Ele não fala o valor do capital, então vou colocar aqui o capital, um capital qualquer, um capital X. A juros simples, durante um período de 2 anos, com uma taxa de 2,875% ao mês. Bom, como essa taxa, ela está ao mês, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou transformar em número, né? Vou tirar o símbolo do porcento. Vai dar 0,02875. Quer deslocar 2 vezes a vírgula para a esquerda. Então, 1, 2, vai sobrar, aparecer um 0 aqui na frente. Depois disso, eu vou multiplicar isso daqui por 12, tá? Para saber, então, a taxa anual. Então, aqui é ao mês. Aí, agora, aqui a taxa anual. Para descobrir, então, a taxa anual, é só multiplicar 0,02875 por 12. A taxa anual ficou em 0,345. Então, agora, ao ano. Agora, eu vou pegar a fórmula, montante é igual ao capital vezes 1 mais I vezes T. Montante é igual ao capital, que é X, vezes 1 mais o I, que é a taxa, então, ao ano, 0,345, e o período serão 2 anos. Então, o montante será X vezes 0,345 vezes 2, vai dar 0,69. 0,69, somado com 1, 1,69, tá? Então, o montante aqui, ó, é 1,69 vezes X. Seja qual for esse capital, para saber o montante, basta multiplicar por 1,69, beleza? Aí, como ele tá perguntando se esse mesmo capital, então, esse capital X, pelo mesmo período, então, por 2 anos. Então, olha só, capital X, pelo período de 2 anos. Se ele fosse aplicado a juros compostos, para obter o mesmo rendimento, ou seja, chegar ao mesmo montante, qual deveria ser a taxa? Anual, tá? Então, agora eu vou fazer para juros compostos. Então, vamos separar aqui. Montante é igual capital vezes 1 mais a taxa vezes o período. Vezes não, elevado ao período. Essa fórmula que eu vou usar aqui são juros compostos. Essa que eu usei aqui eram juros simples. Agora, substituindo. O montante que eu quero é esse aqui, 1,69x. O capital continua sendo x. Aqui é 1 mais a taxa, que é o que eu quero saber, e um período de 2 anos. Bom, eu tenho que deixar o i sozinho. O que eu quero descobrir é a taxa, né?
a taxa anual, tá? Como aqui já tá tudo em ano, né? O período tá em ano, eu vou descobrir essa taxa já no período correto, tá? Com a unidade de medida correta. Vou pegar esse x que tá multiplicando e vou passar dividindo. Então, aqui, uma letra dividida por ela mesma, né? Vai dar 1. Então, ficou 1,69. Vou pegar esse 2 aqui que tá como potência, passar pro outro lado como raiz. Raiz de 1,69 dá 1,3. Pega esse 1 que tá somando, passa subtraindo. Então, a taxa é igual a 0,3. Aí, como eu quero saber em porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100, tá? Então, vou fazer aqui, ó. A taxa anual, que é a resposta da pergunta, é 0,3. Aí, eu multiplico por 100, vai dar 30%, que é a resposta D. É isso. Exercício 6. Cássia aplicou o capital de 15 mil a juros compostos pelo período de 10 meses, a taxa de 2% ao mês. Considerando a aproximação 1,02 elevado a 5 igual a 1,1, Cássia computou o valor aproximado do montante a ser recebido ao final da aplicação. Esse valor é. Então, aqui é elevado a 5, tá? Na hora de passar de um arquivo para o outro, perdeu a configuração, mas é potência. Bom, então, nós temos um capital de 15 mil, os juros são compostos, o período 10 meses, a taxa 2% ao mês, ou seja, 0,02. Depois ele tá falando aqui que 1,02 elevado à quinta é igual a 1,1. Para calcular um montante, que é o que ele quer saber, ó, computou o montante, o valor do montante é aproximadamente um desses. Eu vou usar a fórmula, então, para juros compostos, que é capital vezes, abre parênteses, 1 mais taxa elevado ao tempo, ao período. Montante é igual a 15 mil, aí 1 mais a taxa aqui é 0,02. E o período são 10 meses. Então, vai ficar 15 mil vezes 1, somando aqui, ó, 1,02 elevado a 10. Mas o que eu tenho aqui é 1,02 elevado a 5. Só que nós temos uma propriedade da potência que diz que eu posso desmembrar aqui esse expoente. Só que quando eu desmembro esse expoente, ele vira um produto, uma multiplicação. Então, o 10 eu posso escrever como 5 vezes 2, tá? E aí, eu posso reescrever essa potência como 1,02 elevado à quinta elevado ao quadrado. Porque existe uma regrinha na potência que diz que potência da potência a gente multiplica os expoentes. Então, aqui eu tô fazendo o caminho inverso. Eu tinha dois expoentes sendo multiplicados, né? O 5 e o 2. Eu transformei em uma potência de potência. Como esse valor foi dado, 1,02 elevado à quinta foi dado aqui, ó. Tá? 1,1. Então, vou substituir. E aí, agora eu tenho 1,1 ao quadrado, e aí essa conta eu realmente tenho que fazer. Então, vai ficar assim. 1,1 ao quadrado é igual a 1,21. E aí, a última conta que eu tenho que fazer aqui é multiplicar 15 mil por 1,21, que vai dar 18.150, que é a resposta B. É isso. Exercício 7. O capital de 1.200 foi aplicado pelo regime de juros simples a taxa de 9% ao ano, durante 3 meses. O juro gerado por essa aplicação foi D. Bom, aqui nessa situação eu tenho capital igual a 1.200, a taxa 9% ao ano, transformando em número 0,09, tá? O período de 3 meses. Bom, nesse caso aqui,
Se a taxa é anual e o período está em meses, para essa taxa ser mensal, eu preciso dividir por 12. Então, eu vou colocar aqui direto na fórmula, vou colocar a fórmula dos juros, porque o que ele quer saber é só juros, tá? Então, juros é igual capital vezes a taxa vezes o período. O capital 1.200, a taxa é 0,09 ao ano. Para saber ao mês, eu preciso dividir por 12. Então, ao invés de dividir direto, eu vou escrever aqui o que eu estou fazendo. E o período, então, de 3 meses. Aí, eu acho que fica mais fácil simplificar. Então, vou fazer 1.200, 0,09. Vou dividir aqui o 3 por 3, vai dar 1. E vou dividir o 12 por 3, que vai dar 4. Também consigo dividir o 1.200 por 4. 1.200 por 4 vai dar 300. Então, 300 vezes 0,09, os juros é igual a 27. Que é a resposta E. É isso. Exercício 8. Numa aplicação a juros simples, um capital produz em 2 meses um montante de R$ 5.460. Se aplicado a mesma taxa mensal, o mesmo capital produziria, ao final de 5 meses, um montante de R$ 5.850. O valor desse capital é... Então, nós temos duas situações em que o mesmo capital é aplicado. Aqui, primeiro, a 2 meses, pelo período de 2 meses, gerando, então, esse montante. Depois, aplicada a mesma taxa, o capital produzirá, depois de 5 meses, esse outro montante. Então, nós temos aqui estabelecido uma situação de comparação, né? Eu preciso, então, abrir duas contas, tá? As duas são juros simples, tá? Então, eu vou colocar aqui capital, abre parênteses, 1 mais taxa vezes período, montante é igual capital, abre parênteses, 1 mais taxa vezes período. Bom, o que eu quero saber é o capital. Então, eu vou substituir o que eu tenho aqui. Na primeira situação, eu tenho um montante de 5.460 com um período de 2 meses. E na segunda situação, eu vou ter um montante de 5.850 por um período de 5 meses. Então, substituindo. 5.460, C vezes 1 mais I vezes 2. Aí, aqui, 5.850 é igual C vezes 1 mais I vezes 5. Aqui eu tenho um sisteminha de equações, né? Eu vou primeiro descobrir o valor do I, porque eu acho que fica mais fácil. Então, dessa forma, eu vou isolar o C. Vou colocar aqui, ó, 5.460. Pega esse parênteses aqui, ó, e passa dividindo. I vezes 2, 2I. É igual a C. Aí, esse valor de C, eu vou substituir aqui na segunda equação. Então, 5.850 é igual. Quem é o C? O capital. 5.460 dividido pelo parênteses 1 mais 2i. Tudo isso multiplicado pelo parênteses 1 mais 5i. Agora, eu vou passar esse parênteses multiplicando para o lado esquerdo, então, vai ficar 5.850 vezes 1 mais 2i é igual a 5.460 vezes 1 mais 5i. Próxima fase, fazer a distributiva. Então, vai ficar 5.850 vezes 1, 5.850. E aí, 5.850 vezes 2i, 11.700. E a mesma coisa aqui do lado direito, 5.460 vezes 1, 5.460. 5.460 vezes i, 27.300i. Agora, tudo que tem para um lado, tudo que não tem para o outro, então, eu vou passar número para cá. E vou passar aqui o 11.700 para o lado direito. Então, 27.300i menos 11.700i. Resolvendo, então, as duas subtrações, eu tenho 390 é igual 27.300 menos 11.700 vai dar 15.600. E pega esse 15.600 que tá multiplicando, passa dividindo. Então, o valor da taxa é 0,0, que é a divisão aqui, ó, 0,025. Esse é o valor do I.
Só que não é o que eu quero ainda. O que eu quero é o valor do C. Então, eu venho aqui e vou substituir o I nessa equação. 5.460 sobre 1 mais 2 vezes o I, que agora eu descobri que é 0,025. Então, resolvendo essa conta, eu tenho 2 vezes 0,025 vai dar 0,05. Dobro de 25, 50, né? 0,05. Somando 1 mais 0,05, então eu tenho 5.460 dividido por 1,05. Resolvendo essa divisão, eu tenho 5.200, que é a resposta B. É isso. Exercício 9. Mário tomou um empréstimo de R$ 8.000 a juros compostos de uma taxa de 5% ao mês. 2 meses depois, Mário pagou 5.000 do empréstimo. Bom, então ele não pagou o valor total, né? Vamos descobrir quanto que ele ficou devendo. Então, como é juros compostos, montante é igual capital vezes 1 mais taxa elevada ao período. O montante é o que eu quero saber para descontar esses 5.000 que ele pagou. O capital, 8.000. A taxa, 5% ao mês. Então, vai dar, vou colocar aqui, ó. 5% ao mês é igual a 0,05. Então, troca aqui 0,05. Depois de 2 meses. Então, esse aqui é o período, 2 meses. 8.000 vezes 1,05 ao quadrado. 1,05 ao quadrado é igual a 1,1025. Resolvendo a multiplicação, eu tenho 8.820. Bem, como o Mário pagou 5.000 dessa dívida aqui depois de 2 meses, então ele devia 8.820, foi lá e pagou 5.000. Aí ele ficou devendo 3.820. Então, o novo capital é 3.820. Um mês após esse pagamento, então, depois de um mês, ele liquidou todo o seu débito. Então, eu preciso saber qual foi a diferença agora, qual foi o montante final para esse novo período, tá? Com a mesma taxa. Taxa de 0,05 ao mês. Então, vou fazer uma nova conta. Montante é igual capital, abre parênteses, 1 mais taxa elevado ao período. O novo capital, então, é o restante da dívida. A taxa continua 0,05. O período agora é só 1. Então, vai ficar 3.820 vezes 1,05, porque elevado a 1 é ele mesmo. Resolvendo essa multiplicação, o montante vai ficar igual a R$ 4.011, que é a resposta C. Aqui. É isso. Exercício 10. Para investir em sua propriedade, um agricultor fez um financiamento em uma instituição financeira no valor de 15.000, por um período de 1 ano, a juros de 6% ao ano. Se após o vencimento o agricultor puder pagar sua dívida em 3 parcelas iguais, sem acréscimo, o valor de cada parcela será D. Nesse caso, então, montante é igual a capital vezes 1 mais I vezes T, que é taxa vezes período. O montante é o que eu quero saber, para depois dividir em 3 parcelas iguais, tá? Então, primeiro eu preciso saber qual é o total. O capital, 15.000. A taxa, 6%. Então, 6% ao ano. Transformando aqui, eu vou ficar com 0,06. 0,06 vezes o tempo, que é o período de 1 ano, vezes 1. Montante é igual 15.000 vezes
0,06 vezes 1 dá 0,06. Somado com 1, então vai dar 1,06. Resolvendo aqui essa multiplicação, 15.000 vezes 1,06 vai dar 15.900. Bom, agora dividindo em 3 parcelas, 15.900 dividido em 3 vai dar 5.300. Resposta A. É isso.